Gente, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, né? Boa tarde primeiro, na verdade. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Começamos mais um Teologia Descomplicada. E sim, como a Tainá já deu spoiler para a gente, realmente quem estará conosco hoje falando sobre o tema é o pastor, o reverendo Nilson Júnior. Exatamente. Ele tem sido uma bênção aqui para conosco. Aprendemos muito com ele. Ele, de fato, é um homem que se esmera na palavra. E glória a Deus por isso, né? Não é honra de homens, mas é porque Deus dá graça, Deus nos enche, né, de alegria e conhecimento da palavra dele para ensinar, né? Então, estamos aqui hoje com o pastor Nilson Júnior. Pastor Nilson, muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição de estar aqui conosco, tá bom? O nosso tema hoje, gente, é a importância da história da igreja para os cristãos hoje. Será que, de fato, a história da igreja é importante para a gente? O que a gente aprende com a história? Será que ela é relevante? Será que ela nos ajuda a conhecer mais de Deus ou a agir de forma mais correta e coerente? A gente vai saber um pouquinho hoje sobre isso, tá bom? Mas antes eu quero dar boa tarde para o pastor Nilson e para dar as palavras iniciais aí. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente tem estudado. Espero que seja útil para você que nos acompanha e espero que a gente possa aí trocar boas ideias nessa tarde. Muito obrigado pelo convite. E olha, não se esqueça, viu? Você que está nos assistindo, eu quero combinar com você o seguinte: compartilhe esse link para os seus amigos, seus familiares, para aprender um pouquinho mais sobre a história, a nossa história. Também curte e também se inscreva no nosso canal e assinale aí o sininho de notificação e que você possa ser muito abençoado conosco, tá bom? Pastor, para darmos início à nossa conversa, nosso bate-papo aqui hoje, eu queria saber do senhor o que é história. Tá. Ok, essa eu acho que é bom começar assim, começar do começo, né, como dizem, né? História, a princípio, existem assim muitas definições, né? Assim como se você perguntasse o que é filosofia, existiriam várias definições. O que é sociologia, existiriam várias definições. É claro que existe uma definição básica, né? Mas para cada autor parece que existe uma perspectiva diferente. Mas, obviamente, a coisa não é tão relativa assim, não é tão subjetiva assim. Embora exista subjetividade, é possível que nós, a partir da palavra de Deus, né, que é um livro fundamentalmente histórico, e aí eu já quero, antes de dar a definição, quero que você que está nos acompanhando lembre disso. Se você sabe, esquecer, eu quero que você lembre. E se você não sabe, que a gente possa compartilhar com você que o cristianismo ele é uma religião fundamentalmente histórica, né? Então, se tem uma religião que se preocupa com a história, ou seja, com aquilo que acontece no tempo e no espaço, que embora tenha várias interpretações, mas nem todas as interpretações estão corretas, tem um livro que se preocupa, se tem uma religião que se preocupa com história, essa religião é o cristianismo. Mas o que vem a ser história, né? Você que de repente estudou história na faculdade, ou de repente não estudou história na faculdade, estudou no ensino médio, no ensino fundamental, é possível que você já tenha lidado, né, ouvido algum tipo de definição. E muitas pessoas, elas definem história como sendo uma área do saber humano que passa conhecimento para você, né? É uma área do saber humano que busca munir os ouvintes de conhecimento para despertar o senso crítico. Eu creio que essa é uma definição que muitos, de repente, podem pensar, né? História como a área do saber humano que lida com o passado, com o presente e que busca despertar no estudante o senso crítico, né? Isso não está errado, mas do ponto de vista cristão, digamos assim, está no mínimo incompleto. É um fato que a história lida com o passado, é um fato que a história também lida com o presente, e ela tem alguns objetivos. E despertar senso crítico talvez seja um deles, sim, mas vai além disso. E embora existam várias definições, uma que nós vamos propor aqui é a seguinte: não é, obviamente, uma definição perfeita, é uma definição que merece ser melhorada, aperfeiçoada, mas uma que nós vamos sugerir a você é a seguinte: história
é a área do saber humano que lida com a verdade e com o sentido do passado. Né? Tem mais coisas que nós vamos colocar nessa definição, mas por enquanto essas informações. História é uma área do saber humano, ou seja, daquilo que o homem estuda, né? Que lida com a verdade, ou seja, com coisas que aconteceram verdadeiramente, factualmente no tempo e no espaço. Lida também com o sentido, ou seja, não é aleatório, né? Então, nós acreditamos nessa definição. Quem elabora essa definição acredita que a história lida com a verdade e que ela lida com o sentido do passado, ou seja, o passado tem um sentido, ele não é aleatório. Lida também com a relação que existe entre passado e presente, ou seja, aquilo que nós somos hoje é passível de ser entendido quando nós olhamos no retrovisor da história. Se você quer saber como o Brasil chegou politicamente a estar no estado onde ele está hoje, ou seja, no presente, você necessariamente tem que se reportar ao passado, né, para entender como que nós chegamos no estágio onde nós estamos. Então, voltando então à nossa definição, história é uma área do saber humano que lida com a verdade, lida com o sentido do passado, lida com a relação que existe entre o passado e o futuro, e também a relação que existe entre passado e presente, e também a relação que existe entre presente e futuro. Né? Então, história, algumas ideias que devem estar presentes em qualquer definição de história é essa. E algo que eu quero lembrar aqui também, não posso esquecer, é que esse lidar que nós fazemos, Samuel, com o passado, ele sempre se dá a partir da observação de 3 palavrinhas, que são palavrinhas estranhas e que, embora nós não as utilizemos no nosso dia a dia, provavelmente, nós vivemos essas 3 palavrinhas. Ou seja, todas as vezes que nós estudamos história, e aqui eu estudar história não estou falando necessariamente de estar numa faculdade, nada disso, eu parto do princípio que todas as pessoas gostam de história, né? Gostam de saber as histórias das pessoas, de onde você veio, quem é você, né? Por que você pensa do jeito que você pensa, por que você ama as coisas que você ama, por que você odeia as coisas que você odeia, qual é o seu time de futebol, qual é a sua religião, por que você crê, por que você não crê. Então todos gostam de história, porque história tem a ver com a vida. O que às vezes a gente pode não gostar é às vezes de alguns professores de história, né? Às vezes de alguns métodos que as escolas têm para se ensinar a história. Isso é uma outra coisa. Mas eu parto do princípio que por história por ela lidar com a vida, todos nós gostamos de história. Agora, as 3 palavrinhas que eu não posso deixar de lembrar aqui, não posso esquecer aqui, são as seguintes. Esse estudo que nós fazemos da história, ele sempre é feito, esse lidar que nós temos com o passado, ele sempre é feito a partir de uma metodologia, de uma epistemologia e de uma cosmovisão. Eu reconheço que essas não são palavrinhas que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas não se engane, todos nós lidamos com epistemologia, com metodologia e com cosmovisão. Ou seja, por que existem tantas divergências às vezes, e o programa, né, que o Samuel me convidou para participar é sobre a importância da história da igreja para o cristão. Por que existe? Isso vale para todas as pessoas, mesmo você que nos acompanha e que não é um cristão, né? Mas para você que é um cristão, por que existem tantas divergências sobre a história, às vezes dentro da igreja? Provavelmente é que existe uma divergência no campo epistemológico, no campo metodológico e no campo ou na área da cosmovisão. Vamos tentar entender o que é isso daqui. Todos nós, embora não utilizemos no nosso dia a dia, nas nossas conversas de roda, a palavra epistemologia, todos nós aqui lidamos com epistemologia. O que é epistemologia? É a área da filosofia que lida com o conhecimento. O que é conhecimento? Como que o conhecimento se dá? Então, todos nós temos uma teoria do conhecimento, né? Alguns são mais práticos, outros são mais teóricos, alguns são mais experimentais, né? Eles acham que a verdade é estabelecida pelo que eles sentem, outros são mais racionais, tem que passar tudo pelo crivo da razão, alguns outros são mais fideístas, né? Eles creem acima de tudo, enfim, mas todos nós temos uma teoria de como o conhecimento se dá. E na história é a mesma coisa. E a Bíblia não se cala a respeito disso. Por exemplo,
O conhecimento verdadeiro do ponto de vista bíblico, embora passe pela emoção, embora passe pela razão, ele fundamentalmente, primeiramente, é revelacional. A verdade do ponto de vista bíblico, ela é revelacional. Ela só é possível conhecer alguma coisa porque Deus revela essas coisas a nós. Passa pela razão, passa pela emoção. Então, cuidado com a sua noção de epistemologia. Segunda palavrinha é metodologia. Todos nós temos um método, ou alguns métodos para se chegar a alguns objetivos. Né? Alguns exemplos que nós sempre damos, né? Por exemplo, para fazer um arroz bem feito. Né? Alguns acham que, por exemplo, talvez você se encaixe nesse exemplo, né? Para você fazer um bom arroz, algumas pessoas dizem que você primeiro tem que esquentar a água, para na hora que você estiver meio que fritando o arroz, você joga uma água quente. Outros falam assim, não precisa esquentar a água, pode jogar água fria mesmo. Né? Eu, por exemplo, quando faço arroz, raramente quando eu faço isso, eu gosto de colocar bastante alho, bastante cebola, deixar fritando um pouquinho, depois eu coloco o arroz sem lavar, outros preferem lavar, olha só que são métodos diferentes, e quando o arroz começa a ficar um pouco branco e frito, aí eu prefiro colocar água quente. Esse é o meu método para fazer arroz. De repente você tem outro método, né? Cada um tem o seu método aí. Na história, para entender o que aconteceu, o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi o nazismo, o que foi o comunismo? O comunismo foi algo bom ou algo ruim? Isso não é tão relativo assim. Objetivamente, dá para se conhecer. A Reforma Protestante, a pós-reforma, o movimento pietista, os pais da igreja, né? O que foi, ou como que nós podemos interpretar essas coisas? Lembre-se da epistemologia, lembre-se da metodologia e, por fim, talvez o mais importante aqui, difícil mensurar qual é o mais importante, lembre-se da cosmovisão. Todos nós temos uma visão de vida, né? Aquelas lentes a partir das quais nós enxergamos a realidade. As nossas lentes podem ser coerentemente cristãs ou incoerentemente cristãs, consistentemente bíblicas ou inconsistentemente bíblicas, mas todos nós enxergamos a realidade a partir de lentes. E como cristão, nós devemos utilizar as lentes das Escrituras para interpretar a realidade. Ninguém interpreta a realidade de forma neutra. Então, para se entender essa área do conhecimento humano, que lida com a verdade, que lida com o sentido do passado, a relação que o passado tem com o presente e que o presente tem com o futuro, lembre-se que você faz isso coerente ou incoerentemente, consistente ou inconsistentemente, consciente ou inconscientemente, a partir de uma epistemologia, de uma metodologia e de uma cosmovisão. Resta saber se você tem consciência disso e se elas são biblicamente orientadas. Sensacional, pastor. Sensacional. Partindo desse pressuposto do que é a história, né? E de como se interpreta, né, a história, utilizando essas três lentes, né? Mas, pastor, o senhor falou aí sobre epistemologia, cosmovisão, metodologia, mas aí eu pergunto para o senhor, para que serve a história? Qual o motivo da existência da história, né? Samuel, quero primeiro ler um texto, quero que você acompanhe, se você puder, ou então se você não puder, você anote e depois você pode acompanhar, tá? Eu quero ler para provar, né? Claro que nós não temos tempo de ler todos os textos, mas eu quero ler Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por Lucas, capítulo 1, de 1 a 4, só para a gente ter uma ideia de quão importante é a história no cristianismo e nas Escrituras. Lucas, que era um médico e um historiador, ele escreve assim o início do Evangelho que ele registrou, do Evangelho do Senhor Jesus que ele registrou. Ele faz o seguinte registro, ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Olha só aqui nesse primeiro versículo a gente tem muita coisa de história, Samuel. Ele diz assim, muitos empreenderam uma narração coordenada. Então não é uma narração descoordenada. Parte do princípio que o que ele vai falar aqui existe passado, presente e futuro. Existe coordenação na narrativa. Ele diz o seguinte, dos fatos, ou seja, de coisas que aconteceram no tempo e no espaço, que entre nós se realizaram. Ele continua no versículo 2, conforme nos transmitiram
os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra de Deus. Ou seja, pessoas que viram o que aconteceu, essas pessoas passaram adiante esse conhecimento e agora ele vai registrar de forma coordenada aquilo que aconteceu. Versículo 3 diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, séria investigação, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Olha só, alguns princípios para se fazer uma boa história, né? Seriedade, visão acurada, né? Acurada investigação de tudo que aconteceu desde sua origem. Então tem passado, tem presente, que vai ser passado para o futuro. Dar-te por escrito, ou seja, registro daquilo. Se isso aqui não tivesse sido registrado, é claro que existiria, dentro da vontade de Deus, uma outra possibilidade de se conhecer. Mas foi essa a intenção de Deus para a sua revelação. Coisas que foram escritas num livro, verdades que foram escritas num livro, fatos, eventos históricos que aconteceram de fato, que foram registrados. E ele termina assim: para quê? Qual que é o propósito de tudo isso? E a pergunta de Samuel lida com isso. Para que serve a história? No caso aqui de Lucas, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Ou seja, o que foi escrito aqui, né, para cada um interpretar do seu jeito, segundo a sua própria metodologia, a sua própria epistemologia e a sua própria cosmovisão. Não. O que foi escrito aqui, e pessoas morreram na história para que esse livro também fosse escrito, né? Na história nós vemos isso, quando nós estudamos a história dos mártires, né? Por exemplo, a história de William Tyndale. Ele deu a sua vida para que a Bíblia fosse escrita na linguagem ali do povo inglês, né? Ele deu literalmente a sua vida. Para quê? Para que cada um interprete da sua forma, para que nós aqui no século XXI, do alto da nossa autodeclarada sabedoria, que na verdade é ignorância e loucura, fazer revisão das Escrituras, não. Lucas diz, para que tenhas plena, não é só certeza, é plena certeza das verdades em que foste instruído. Então a história, ela serve para muita coisa. Né? Eu quero primeiro aqui lembrar você do que a história não serve. A história não serve, a princípio, para mover as massas e para fazer a revolução. Isso é o que muitos aprendem na faculdade. Né? Você deve aprender história para quê? Para que você tenha consciência da sua classe social, da sua classe em termos de raça, e para que você se rebele contra o Estado, tome o Estado à força, ou então pela via democrática, mas depois para destruir a democracia e para que faça a revolução. História não serve para isso. E isso, na verdade, esse tipo de roteiro, roteiro revolucionário, na verdade, destruiu muitas vidas. A história também não serve somente para despertar senso crítico, Samuel, porque senso crítico, a princípio, embora pareça uma coisa muito difícil, não é não, né? Fazer críticas àquilo que existe é algo que, num certo sentido, é até fácil. Nós devemos ir além do senso crítico. Além de ter senso crítico, ou seja, saber o que está errado, nós devemos ter senso criativo. Além de apontar o que está errado, você tem que apontar o que é certo e fazer o que é certo. Só ter senso crítico é algo que é relativamente muito fácil. Eu quero ver nós termos senso crítico, apontarmos o que está errado, temos senso criativo e fazer aquilo que nós devemos fazer, para que outras pessoas também possam criticar. Tá, né? Como alguém disse, é fácil ser vidraça. Né? Perdão, é fácil ser pedra, difícil é ser vidraça. A história também não serve, por exemplo, para somente, ela nos ajuda a evitar a que nós cometamos alguns erros do passado. Mas perceba que os erros do passado foram cometidos no passado. Hoje, o contexto é outro. Então, embora a história possa nos dar algumas pistas para que a gente acerte os nossos passos, esteja certo de que, infelizmente, nós cometeremos os nossos próprios erros. E aqui uma sugestão de resposta, então, seria a seguinte: a história serve para nos informar, para nos dar conhecimento, para nos formar, além de informar, formar, para proporcionar conhecimento, para nos dar prazer, deleite, direção, orientação na vida, pistas para o nosso caminhar. A história, ela lida com a vida. Sendo assim, a história pode
desde que ela seja biblicamente interpretada, pode nos ensinar a viver melhor. Então essa seria a minha resposta do para que serve a história. Pastor, incrível. O senhor falando aí, me vem aqui à mente primeiro a perspectiva de casa mesmo, né? Eu vendo meu pai, minha família como um todo, né? Tendo os erros deles, e eu vendo que em algumas questões poderia melhorar, eu poderia aperfeiçoar e tal. E isso, a vida deles, né, me ensinou a viver melhor. A vida deles me ensinou a me orientar de forma mais bíblica. E a outra, você falando aí sobre a história, me veio à mente os primeiros séculos, né? As perseguições dos cristãos e o quanto aquilo deve nos fortalecer, né, a ser um cristão melhor, a buscar viver de fato intensamente o evangelho, ao ponto de, se for o caso, entregar a nossa vida, né? E também a própria construção, não vou falar construção, mas o aperfeiçoamento do entendimento, por exemplo, da pessoa de Jesus, né? A pessoa de Jesus como Deus, como homem, vários séculos, né, sendo conversado, sendo discutido em concílios, até para esmerar, né, o conhecimento, deixar mais cristalino o conhecimento sobre Jesus, e às vezes não, né? Às vezes entender que de fato, né, a gente está submisso às Sagradas Escrituras, independente se a gente consegue interpretar de forma completa, né, plena ou não. Mas que bênção, pastor, que bênção mesmo. Pastor, vemos que existem muitos conceitos, né, sobre a interpretação da história. O senhor pincelou alguns aí já, mas o senhor poderia nos apresentar algum deles, né, mais alguns deles, ou mais profundamente alguns que o senhor já citou aí? E, se possível, também poderia nos falar qual o melhor conceito de interpretação para conhecermos a história? Ok, Samuel. E existem realmente, né, de fato, assim como existem vários conceitos, né, várias definições, algumas variando muito, outras variando menos sobre o que é história, e nós buscamos apresentar aquela que nós acreditamos mais, né? Existem sim várias visões sobre as escolas, o que eles chamam de escolas historiográficas, né? Existem várias maneiras de você enxergar a história, de você interpretar a história, né? E por que existem essas diversas maneiras? Porque existem cosmovisões diferentes, existem metodologias diferentes e existem maneiras de epistemologias diferentes, maneiras de entender de forma diferente como se dá o que é o conhecimento. Então aqui eu quero apresentar algumas, e obviamente não fui eu que inventei isso, aqui eu peço ajuda, né? O Anthony Huckman, que no livro A Bíblia e o Futuro tem um capítulo específico onde ele fala sobre história. E aqui eu pego as ideias dele e quero, né, compartilhar com você. Ali ele fala, por exemplo, da visão cíclica, né? Existe uma maneira de enxergar a história, que é enxergar a história de forma cíclica. Isso originou-se lá com os gregos, que olhavam para a vida, olhavam para a história de uma forma cíclica. E o que é enxergar? Qual é a grande ideia por detrás, né? Qual é a grande sacada? O que os cíclicos defendem? A visão cíclica da história parte do princípio que a história é um eterno voltar, é um eterno ir, voltar, um devir da história. A história sempre vai se repetir. A história se dá e ela caminha em ciclos, ciclos eternos e intermináveis. E então, basicamente, é assim que os gregos olhavam para a vida. Não existe um começo e vai existir um fim. Não existe o elemento de progressividade. Não existe o que nós vamos falar um pouco mais à frente, né? Teologia é uma coisa. Não existe teleologia. Teologia é o estudo da revelação de Deus. Teleologia é o estudo do telos. Telos é propósito. O cristão parte do princípio que a vida tem propósito, que a história tem propósito, ela caminha para um propósito específico. Na visão cíclica da história, que parte do princípio que a história caminha no eterno ir e voltar, né? no infinito ir e voltar das coisas, no interminável, né, ir e voltar daquilo que acontece, ela não acredita num propósito. Não existe propósito.
dentro de uma visão cíclica da vida. Então a primeira possibilidade é interpretar a história de uma forma cíclica. Uma segunda possibilidade, bastante famosa em nosso meio, a qual eu já me referi no início da nossa fala, é a visão marxista da história, né? Parte-se do princípio que não existe sobrenaturalidade, tudo que existe é matéria, né? Tudo que existe, a realidade é fundamentalmente material. O que move a história é a luta daqueles que têm menos com a luta daqueles que têm mais. A estrutura, quando a gente pensa assim, arte, cultura, religião, política, sociedade, economia, o elemento fundamental numa visão marxista da história é a economia. A economia é que move absolutamente tudo, né? Tudo é escravo do que ele chama de estrutura material. E essa é uma visão extremamente materialista. Como eu disse, parte do princípio que não existe sobrenaturalidade. Mas no comunismo, né, na visão marxista da vida e da história, existe um telos, existe um propósito. Tudo caminha para a sociedade comunista. Um dia existirá um céu. E o céu, da perspectiva marxista, é um estado, um estado de vida onde não existe o Estado, né, o Estado com E maior, com E maiúsculo, perdão. Não existe religião, não existe família tradicional, não existe propriedade privada. Então, dentro dessa visão, existe sim um propósito. Essas são algumas características da interpretação marxista da vida, né? Existe também a interpretação existencialista da história. O existencialista, então, ele parte do princípio que não existe sentido na história. E se é que existe sentido, é você que faz. Desculpa. É a sua existência que vai tomar conta da vida. Então, para um existencialista, não existe propósito, não existe sentido. E se existir sentido, é você individualmente que cria o seu próprio sentido, que cria a sua própria história. Você é o protagonista, você não é coadjuvante, você é o protagonista da história. E, por fim, a visão cristã da história. E a visão cristã da história ela tem algumas características. Primeiro, é uma visão de história teleológica, né? Teleologia é o estudo dos propósitos, o estudo dos objetivos, o estudo das finalidades. E dentro de uma visão cristã, dentro de uma visão de história que honra as Escrituras, existe propósito. E tudo caminha, a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. E nós devemos saber que a história, ela não se interpreta, ela é interpretada pelas Escrituras Sagradas. Uma segunda característica, além da história ser um desenvolvimento dos propósitos de Deus, numa visão cristã da história, Deus é o Senhor da história. Nada é aleatório, nada é sem sentido, nada é totalmente cíclico, mas Deus é o Senhor da história, quer nós entendamos isso, quer não. Terceira característica, Jesus Cristo é o centro da história, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. Tanto na promessa da sua vinda, quanto na sua vinda e quanto na sua segunda vinda. Jesus Cristo é o centro da história. Uma visão cristã da história também parte do princípio que um novo tempo já começou. Um novo tempo já começou, já foi instalado na primeira vinda de Cristo. E nós temos aqueles elementos que são famosos, né? Aqueles termos que são famosos razoavelmente no meio da teologia, né? O já e o ainda não. Nós já podemos experimentar os princípios do reino de Deus na nossa vida. Ainda não de forma plena. De forma plena está garantido lá no futuro. Já é possível experimentarmos a vida eterna, ainda não em toda a sua plenitude. Então o cristão, quando ele olha para a história e vê tanto os pontos positivos e negativos, ele vai conectar todas essas questões. Por que existe miséria no mundo? O existencialista explica de um jeito, o marxista explica de outro jeito, o cíclico explica de um jeito, o cristão vai ter que explicar de um outro jeito. Né? Por que existe miséria? Por que existe sofrimento? Por que existe alegria? Qual é o sentido da vida, o sentido da história? E, por fim,
uma última característica que eu quero colocar aqui da interpretação cristã da história é que, para o cristão, a atividade que deve caracterizar a nossa vida aqui na história são as missões. É a missão. Missão não só quando você sai de um lugar e vai para um outro, vai para a África ou vai para a Europa, não. Missão aonde você está. O que deve caracterizar a vida de um cristão são as missões, né? Ou a missão que Cristo deixou lá no finalzinho dos evangelhos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o consumar de todos os séculos, até o findar dos séculos. Então essas são algumas características de uma visão cristã da história. Entendi, pastor, que bênção. A gente percebe, eu estou falando aí, a gente percebe, por exemplo, que, querendo ou não, filmes, novelas, séries, minisséries, a própria cultura em si, né, ela responde a essa pergunta também, né? As questões históricas, eles respondem. Eu estava vendo esses dias um rapaz falando, né, conversando sobre história e tal, e ele falando que se os filmes fossem realmente mostrar como era o Texas, aquela época do Texas de pistola e tal, se fosse realmente mostrar como é lá, ia ser muito monótono, né? Mas a TV, né, o cinema desenhou aquele momento assim como aventura, um momento de aventureiros, né, de bandidos, de mocinhos e tal. Mas se você fica marcado, né, pastor, isso na mente do ser humano, quando eles pensam em Texas, eles pensam em cowboys, eles vão pensar em brigas e lutas e tal, mas a realidade em si mostra um outro aspecto, né? Um aspecto mais de calmaria, mais de tranquilidade, mais de sossego, e às vezes até monotonia mesmo. Então é incrível mesmo, né? Entender que existem esses tipos de percepções, né, do mundo, da história, e como elas respondem, né? Como elas descrevem a história, né? É algo que a gente deve pensar de fato, né? Como isso pode afetar a minha vida, né, diária, né? Como a história em si e a forma que estão ensinando a história para a gente afeta efetivamente na nossa vida, né? No nosso lidar com o próximo, no nosso lidar com a própria sociedade em si, né? Bênção do céu, pastor. Pastor, indo mais diretamente assim para o tema da história da igreja, assim, existiram muitos acontecimentos, de fato, vários acontecimentos relevantes, importantes e cruciais até, né, para a gente ter acesso à Bíblia, conhecimento das Escrituras, esses acontecimentos que são importantes para a história da igreja. O senhor poderia nos contar poderia apontar alguns acontecimentos desses que marcaram realmente a história da igreja e para a gente mesmo ter conhecimento de como lidaram, né, com algumas circunstâncias adversas na história? Sim, Samuel, são vários, né? São vários, existem bons livros de história da igreja, né, em português, em inglês, enfim. Vários livros aí que podem nos ajudar e de maneira mais detalhada, né? Alguns têm uma perspectiva mais geral, são muito bons porque dão aquele panorama para que a gente possa se situar, né, nos séculos da história. Alguns, né, dedicam assim centenas de páginas a um personagem específico. Esses são bons para que você possa se aprofundar num determinado personagem ou num determinado evento histórico, né? Então tem muita coisa para a gente ler, e tanto um livro quanto o outro, tanto aqueles que falam da história da igreja de uma perspectiva mais geral, quanto aqueles que vão analisar detidamente, de maneira mais profunda, alguns personagens ou alguns eventos, eles nos encantam, nos ensinam, né? E, inclusive aqui nós indicamos que você leia biografias, né? Se você não gosta de história, mas tem intenção de gostar, ou não gosta de ler alguns livros de história por acharem monótonos, e de repente alguns são mesmo, definitivamente biografias não são monótonas, né? São livros encantadores, né? E existem várias biografias aí que você pode se deliciar. Mas alguns eventos que nós queremos destacar aqui, lembrar junto com você, obviamente o primeiro, aquele que é o maior de todos os eventos, né?
aquele que é o centro de toda a história, que é a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo, narradas ali nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Conhecer quem foi, quem é Jesus Cristo, o que ele fez, o que ele ensinou, a sua obra na cruz do Calvário, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, a promessa da sua segunda vinda, né? Esse é o evento central, fundamental, fundante na história da igreja, na história do cristianismo, na história da fé cristã. Aí depois tudo aquilo que de alguma forma remete, né, de diversos prismas, remetem a essa obra de Cristo, porque foram impactados, né, têm a sua origem, a sua fundação na vida, na obra de Cristo, ali nas Escrituras Sagradas. Então nós poderemos, caminhando ali na história da igreja, né, você mesmo já citou, Samuel, os pais da igreja, né, dos vários pais, Orígenes, né, Inácio de Antioquia, né, alguns aqui que eu anotei, Agostinho de Hipona, né, provavelmente o pai da igreja mais conhecido de todos, mas alguns que não são tão conhecidos também, né, que nós poderíamos, Irineu de Leão, né, cada um dentro do seu combate, dentro do seu contexto, com seus escritos específicos, alguns de fala latina, outros de fala grega, alguns mais do mundo do Ocidente, outros do mundo mais do Oriente, mas cada um dando a sua contribuição com as suas lutas, com seus pecados, com a sua fé em Cristo, né, com seus arrependimentos e com a sua fé em Cristo, deixando a sua marca na história da igreja, né? Homens e mulheres, obviamente nessa época, mais homens apareciam, mas mulheres também estavam ali presentes, né? Nós podemos também lembrar, né, dos concílios que foram tão importantes, né, para registrar a defesa da fé cristã ortodoxa frente às heresias, principalmente heresias cristológicas e heresias trinitarianas, né? Heresias que diziam respeito à pessoa de Cristo e heresias que diziam respeito à pessoa de Deus, né? A pessoa, ao único Deus que se revela em três pessoas, né? Então nós poderíamos citar o concílio de Niceia, o concílio de Calcedônia, o concílio de Constantinopla, né? Os grandes concílios, além de outros, mas quero destacar esses três, que foram tão importantes para estabelecer aquilo que a Bíblia sempre ensinou acerca da pessoa de Cristo e acerca da pessoa de Deus, né? O fato de que existe somente um Deus em três pessoas. E aí a gente caminhando um pouquinho mais no período da chamada Idade Média, né? O grande personagem, provavelmente, eu repito ele aqui, Agostinho de Hipona, e o personagem mais importante da segunda metade, a chamada Baixa Idade Média, o São Tomás de Aquino, né, um gigante intelectual, que existem vários pontos de contato com a fé cristã protestante, e tantas coisas nós poderíamos falar desse período. Eu quero destacar aqui, além desses dois personagens, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, destacar também os mosteiros ou os monastérios, né, que foram tão importantes para a preservação de manuscritos, né? Se existiu comunicação, se existiu essa passagem das obras dos pais da igreja para os teólogos mais modernos. Quando eu falo moderno aqui, eu estou falando não da modernidade, né? Dos teólogos da Idade Média, do início ali da Reforma Protestante, foi porque esses livros foram copiados pelos monges, chamados monges copistas, e que legaram, né, deixaram esse legado tão importante de obras teológicas e filosóficas que existem até hoje. E aí nós estamos ali no século XVI, ou melhor, até um pouco antes do século XVI, os chamados pré-reformadores, né? Jerônimo Savonarola, John Hus, John Wycliffe, e aí depois com a Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Eurico Zwinglio, ali na Inglaterra, né, Henrique VIII, um personagem mais político do que teológico, digamos assim, mas aqui, sob a sua jurisdição política e teológica, né, surge um grupo que vai ser muito importante na Inglaterra e também para aquilo que vai ser conhecido como Estados Unidos da América, que são os puritanos, né, John Bunyan, John Wycliffe um pouco antes, né, personagens tão importantes
para a fé cristã, especificamente para a fé cristã protestante, que se espalhava por toda a Europa, né, e dos Estados Unidos, e ali da Europa também se espalhando para outras regiões e outros continentes, chegando inclusive no Brasil. Você vê também um pouco depois da Reforma Protestante, Samuel, um outro fenômeno histórico, outro evento histórico chamado de ortodoxia protestante. São aquelas pessoas que receberam o legado da Reforma Protestante, mas receberam também a influência do movimento racionalista daquela época, né? E provavelmente o principal nome desse movimento da ortodoxia protestante é o Turrentini, né, que tem uma obra muito famosa aqui no Brasil, a obra mais famosa dele, né, o Compêndio de Teologia Apologética, e ele foi um movimento muito importante, que tem alguns elementos que podem sofrer críticas, né? Provavelmente a influência exagerada do racionalismo, e dentro disso surge um movimento que busca responder, né, à ortodoxia protestante, que é o movimento pietista, né? Jacob Spener, depois mais à frente um pouco John Wesley, tão importante, ali o famoso Clube Santo da Universidade de Oxford, John Wesley, Charles Wesley, e começa o movimento pietista, que era um movimento que sabia que a questão racional tem a sua importância, mas queria ter uma questão mais experimental. Obviamente que nós estamos falando de uma maneira bem superficial desses fenômenos históricos aí, desses eventos históricos e desses personagens que, né, para cada um deles existem milhares e milhares de páginas escritas, né? E aí você vê depois o movimento missionário ali mais no século XIX, né, o movimento das missões, século XVIII e XIX, chamado movimento das missões modernas, né, com Adoniran Judson, com Hudson Taylor, com William Carey e vários outros personagens, homens e mulheres, que deram a sua vida literalmente à obra missionária de Deus, né? E tanto é que as missões modernas começam com esses personagens. Aí você vai para o século XX, com a chegada do movimento, que é muito importante, negativamente, mas é muito importante, o liberalismo teológico. Depois o movimento que busca responder ao liberalismo teológico, que é a ortodoxia, a neo-ortodoxia, né? A neo-ortodoxia com Karl Barth. E aí você vê também um outro movimento que é o fundamentalismo, principalmente ali nos Estados Unidos, na década de 1920, até chegar aos nossos dias, né? O movimento pentecostal, mais ali no início do século XX, depois no final do século XX, o movimento neopentecostal. Então, tantos movimentos, tantos personagens, tantos eventos históricos, né? Alguns mais fiéis às Escrituras, outros não tão fiéis assim, e outros, por exemplo, o liberalismo teológico definitivamente não tem nada a ver com o cristianismo, a não ser que é antagônico ao cristianismo, mas são movimentos e personagens que são muito importantes para o nosso estudo, né? Vale a pena estudar. Eu sei que às vezes algumas pessoas pensam que não vale a pena estudar, porque é algo que é só teórico. Isso é uma grande bobagem, né? A própria Escritura nos incentiva a leitura, nos incentiva ao estudo. O que ela denuncia é a teorização somente, é ficar só no estudo, é ficar só na leitura, né? Mas nós sabemos que o povo cristão é o povo do livro, só que o povo do livro da vida, né? Nós devemos, né, tanto é que nas orações que nós temos nos Salmos, né, desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E esse contemplar das maravilhas da lei de Deus deve nos levar para a transformação de vida. E na história nós estudamos os efeitos. Essa é a grande sacada. Na história nós vemos pessoas que foram transformadas pelas Escrituras, pelo poder do Espírito Santo falando nas Escrituras, e elas deram a sua vida. Então vale muito a pena, só vale a pena conhecer, né, a história de homens e mulheres de Deus que viveram e morreram para a honra e para a glória de Deus. Pastor, eu estou igual aqui a Graça e Fé Sempre, né? Comentou aqui. Sou capaz de ficar dias ouvindo esta aula maravilhosa, que de fato entender a história, estudar sobre a história, aprender sobre a história da igreja, nos motiva a estar sempre mais próximos de Deus e conhecendo mais a Ele, vivendo de fato o evangelho genuíno da graça de Deus, né? Muito obrigado pela participação da Vânia, do Eduardo, do Edson, da Graça e Fé Sempre, né? Da Hilda também está aqui conosco, o Romildo também. Muito obrigado, Daniel Reis. Muito obrigado pela Willace, né, que está aqui conosco. Muito obrigado pelo Wagner.
Muito obrigado pela participação de vocês aí. Um momento muito especial aqui, aprendendo mais sobre a história e a importância dela para a gente, né, nos dias de hoje. Pastor, teve um movimento também que o senhor não falou, mas que eu também acho que, de fato, eu gosto muito, sabe? Os moravianos. Eu acho sensacional a história dos morávios, com os Zinzendorf ali, na Boêmia. Eu acho assim que realmente me impacta, sabe? É um impacto para minha vida ver homens, por exemplo, que se entregaram à escravidão mesmo, né? Para testemunhar o evangelho para os demais escravos. Eles foram falar com o Senhor dentro de um local lá, eles não permitiam que falassem com os escravos. Os escravos também tinham essa certa dificuldade, né? Eles se venderam como escravos, literalmente, para esse Senhor, para que eles pudessem ter a oportunidade de falar do evangelho. Cara, isso para mim é sensacional. 100 anos direto de oração ininterrupta, várias vidas sendo abençoadas, o evangelho sendo proclamado pelo mundo afora. E em um momento complicado, né, pastor? Eles vivenciaram ali um momento complicado de perseguição, países matando os cristãos mesmo, por ser cristãos. E até hoje, né? Hoje também nós vemos em vários países, né, que são fechados para o evangelho. Isso deve fazer com que a gente se preocupe mais assim, nos voltarmos a Deus e conhecer mais a Deus e viver de fato o evangelho de Deus e se preciso for, morrer por ele, né? Pastor, a gente está chegando no final, mas eu quero fazer a pergunta que fecha, que é a cereja do bolo do nosso programa hoje. Por que é importante que o cristão aprenda sobre a história da igreja? Ok, Samuel, tem muita coisa que a gente poderia responder, né? Eu só anotei algumas coisas aqui. Além daquilo que nós já falamos, por que é importante estudar a história da igreja? Em primeiro lugar, aqui eu peço ajuda, né, a alguns irmãos do passado para responder essa pergunta aqui. Em primeiro lugar, o estudo da história da igreja nos ajuda a compreender quão rica é a fé cristã, que se manifesta em diversas áreas, em diversos tempos, em diversos personagens, povos e locais diferentes, né? Então, é impossível você pegar um livro, por exemplo, Samuel, acabou de falar dos morávios. Se você nunca ouviu falar, pesquise, leia sobre. Algo que eu garanto, é impossível ler sobre os morávios sem ser enriquecido historicamente, literariamente e espiritualmente também. Impossível. É só você fazer o teste. Pega uma fonte boa e leia sobre o Conde Nicolau von Zinzendorf e os morávios. Leia a história desses caras. É impossível não ser enriquecido com esse estudo. Tem mais. A história da igreja também é importante porque é um guia que nos ajuda a evitar alguns erros, alguns equívocos do passado. Porque, embora nós, infelizmente, cometeremos os nossos próprios erros, mas, por exemplo, quando o povo de Deus aqui no século XXI, na cidade de São Paulo ou em qualquer cidade do mundo, experimenta ataques de heresias, é muito importante você ler como que os irmãos e as irmãs do passado enfrentaram as suas heresias lá no século XVI, lá no século IV, V e VI da era cristã. Primeiro, você tem certeza que você não está sozinho. Além de você estar na presença de Deus, Deus coloca irmãos do passado junto conosco para que a gente enfrente essas batalhas. Tem mais. É um auxílio para a compreensão da atualidade, ajudando-nos a entender como que nós chegamos até aqui, né? A história dos batistas, a história dos presbiterianos, a história dos assembleianos, a história dos metodistas, dos congregacionais. Como que nós chegamos até aqui? A história que vai nos ajudar, né, a entender. O estudo também da história, preste atenção, ele coloca em nós entusiasmo para que a proclamação do Evangelho seja cada vez mais alegre e presente em nossa vida. Estudar a história da igreja nos ajuda nisso também. E também, estudar a história da igreja é um importante auxílio na conexão que nós devemos ver entre teologia bíblica, teologia reformada, teologia prática, teologia histórica, entre todas as áreas. Porque você vê na história tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Quero terminar com uma frase de um historiador cristão chamado Jaroslav Pelikan. Jaroslav Pelikan,
né? Ele diz que o estudo da história da igreja nos ajuda a entender e analisar as nossas tradições. E a frase dele é a seguinte: a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Eu sei que isso dá um nó na cabeça, eu vou explicar rapidinho. Ele parte do princípio que tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra coisa. Tradição é coisa boa, tradicionalismo é coisa ruim. Tradição todos nós temos, né? Tradicionalismo é quando você pega a tradição e coloca no lugar de Deus. Quando vira um ismo, é que se centralizou. Isso é ruim. Então guarda isso. Tradição é coisa boa, tradicionalismo é coisa ruim. Por exemplo, uma tradição boa: ir à igreja ao domingo, além de ser um mandamento, ir à igreja ao domingo, orar com os irmãos, além de ser tudo ensinado nas Escrituras, vira nossa tradição. Então é coisa boa. E olha só o que ele diz: tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Os nossos irmãos já morreram, mas tradição continua aqui, porque está baseada nas Escrituras. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Olha só que triste. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Igrejas que brigam e que deixam de crescer hoje por questões que às vezes nem são ensinadas nas Escrituras. Ou às vezes são, mas são ensinadas lá em quarto lugar, e eles colocam em primeiro lugar. As pessoas estão vivas, mas a fé está morta. Isso é tradição. Perdão, isso é tradicionalismo. Tradição, as pessoas já morreram, mas a fé delas, por estarem baseadas nas Escrituras, continuam vivas. O que você vai passar para a próxima geração? Tradicionalismo ou tradição? Para saber, tem que estar baseado nas Escrituras. E a história da igreja nos ajuda a entender essas questões, juntamente, obviamente, sempre pelo prisma das Escrituras Sagradas. Sensacional, pastor. Muito, muito obrigado o senhor tirou esse tempo, dispôs desse tempo, né, para estar aqui nos falando sobre a história, a importância da história da igreja. E espero que você tenha aprendido mais, né? O Pipoca Google falou que, né, certo, como diz anteriormente, né, ficaríamos dias e dias absorvendo um rico conhecimento. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que aprender, se esmerar, se aprofundar em conhecer, né, a história, o cristianismo, as escrituras sagradas, para a gente ser melhor, estar sempre buscando glorificar a Deus com nossas vidas, sendo guiado, lógico, pelas sagradas escrituras. Infelizmente, nós ficamos por aqui. Eu queria pedir, pastor, que o senhor desse as considerações finais, já agradecendo o senhor pela sua participação conosco hoje. Eu que agradeço, Samuel, agradeço a todos aqueles que nos acompanham. As minhas considerações finais são as seguintes. Nós vivemos em tempos, né, de superficialidade, nós vivemos em tempo de muita pressa, e quando você junta isso, né, pressa, superficialidade, somente as questões de mídias digitais, né, às vezes a leitura, às vezes aquele tempo que você deve separar para ler as Escrituras e bons livros que falam das Escrituras, eles cada vez mais são escassos, né? Tente lutar contra isso. Isso é algo que eu tenho que falar para mim mesmo. Aproveite as melhores tecnologias, né? Mas cuidado com os exageros, né? É claro que é uma benção. Por exemplo, a gente está num programa que está fazendo uso da tecnologia, né? Que está incentivando a leitura, né? Não estou falando disso. Estou falando do exagero que nós podemos ter, às vezes, com o TikTok, sei lá, essas outras tecnologias. Que possamos usar isso de uma maneira sábia e dar importância àquilo que realmente é importância, aquilo que realmente é importante, né? E então privilegie a leitura da palavra, em primeiro lugar, inegociável, e privilegie também a leitura de bons livros de história da igreja, bons livros que vão te ajudar a ler as Escrituras. Pessoas que já passaram na história e sofreram, tiveram dificuldades, mas sentiram muita alegria e regozijo em sua vida porque conheceram a Cristo, leram a palavra de Deus e foram transformados e gastaram a sua vida. Então busque conhecer quem foram os servos e servas de Deus do passado, além daquilo que as Escrituras nos ensinam, e nem estou tratando a Bíblia aqui como um tipo de leitura. A Bíblia aqui a gente nem discute, a gente nem vai discutir, né? Então que nós possamos separar
esse tempo para ler as Escrituras e para ler também bons livros de história da igreja. Isso pode te ajudar bastante. Lembra o que nós falamos no início? Partindo do princípio que história lida com a vida, se nós entendemos a história da perspectiva bíblica, estudar a história pode ser um estudo que nos ajuda a viver. Se eu olho para a história com as lentes das Escrituras, o livro da vida, estudar a história pode ser um exercício abençoado que nos ajuda a viver melhor. Então, continue lendo, continue praticando a palavra de Deus e também separe tempo para aprender com homens e mulheres do passado, da história da igreja, nossos irmãos do passado, tá bom? Se você quiser estudar realmente isso, de uma maneira um pouquinho mais oficial, nós temos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros o Instituto Teológico Lidere. Fique esperto nas programações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que no próximo ano nós voltaremos, né, com o Instituto Teológico Lidere, e você vai poder estudar história da igreja, teologia reformada, de uma maneira um pouco mais oficial. Fica o nosso convite. Mais uma vez, Samuel, muito obrigado, que Deus os abençoe. Pastor, eu que agradeço mesmo pela sua disponibilidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante para a gente, tá bom? Gente, ficamos por aqui, mas a programação ela continua. Hoje, às 20 horas, no Conexão com Deus, o pastor Hernandes estará falando sobre Jesus, o bom pastor das ovelhas. E amanhã, às 10 horas, no Manhã IPP, a Lídia Dickel estará falando sobre os desafios da maternidade. Que Deus abençoe a sua vida, que essa seja uma semana muito abençoada, de várias oportunidades em aprender sobre a história, em conhecer mais das Sagradas Escrituras, em fazer seus devocionais meditando nela, e também muitas oportunidades para falar do Evangelho, para proclamar o Evangelho aos seus conhecidos, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares, e que tudo seja para a glória de Deus. Então, uma ótima semana. Tchau, tchau.